tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A gente vê pela correspondência de Santa Zélia, é interessante a gente ver isso, que ela gostava de escrever, o Luís não gostava de escrever. Então a gente tem um pouco a narrativa da vida dos dois através das cartas dela, das cartas de Zélia. E ela então, narrando, colocava todo o drama interior. E é bonito a gente ver esse casal santo sofrendo com a morte da pequena filha. E ela diz nas suas cartas, é uma mistura de tristeza e de consolação. A tristeza pela morte, a consolação por saber que ela está no céu e que está muito melhor do que nós, está muito mais feliz do que nós estamos. A tristeza de que nós perdemos a nossa filha, mas a consolação de saber que ela está muito mais feliz com a sua mãe Maria no céu do que com a mãe Zélia na terra. Vejam o que é a fé cristã. Não deixa de sofrer, mas não deixa também de ter a certeza arraigada da consolação de saber que pertence a Deus. Pois bem, deixa eu então contar um pouco a história desse casal. Vamos começar com a história de Louis Martin. Louis era um jovem muito devoto, muito católico. E ele, que não frequentou escola e fez os seus estudos sozinho, ele gostava muito de ler, era um homem muito estudioso. E resolveu então ser agostiniano. Ele queria se dedicar a uma vida monástica, como agostiniano. Ele se apresentou ao seminário agostiniano e foi rejeitado. Por quê? Porque ele não tinha estudado latim. O diretor disse, olha, vá para casa, estude latim e depois você volta. E ele então começou a estudar latim. Tinha a sua casa, uma série de dificuldades começaram a mostrar para ele que não era esse o caminho. Uma série de doenças estranhas que começaram a impedi-lo de estudar o latim. Então ele foi seguir a profissão de relojoeiro. Ele então decidiu que ele ia ser celibatário, que ele não ia se casar, ia se dedicar totalmente a Deus, numa espécie de vida monástica no mundo. Ele ia ser relojoeiro e ao mesmo tempo consagrado no mundo. Mas aconteceu o seguinte, que ele, com aquela sua vontade de ser um bom profissional, foi para Paris para aprender o ofício de relojoeiro com perfeição. E em Paris, ele encontrou todas as tentações de uma vida mundana. É importante saber que o Luís, pai de Santa Teresinha, casou virgem. Ele soube manter a castidade, mas ele manteve a castidade, mas não quer dizer que ele não tivesse tido contato com as tentações mundanas da sociedade parisiense. Nós sabemos disso porque mais tarde, quando o cunhado dele, Isidoro, não é? O famoso Isidore Guérin, que será o tio de Teresinha, que vai acolhê-los em Lisieux. Bom, quando Isidoro foi para Paris, nós sabemos que a Zélia escreveu para o irmão dela dizendo, olha, quando Luís ficou sabendo que você ia para Paris, ele ficou preocupado. E aí ele me contou as tentações
e as dificuldades que ele teve em Paris. E então Zélia, como irmã zelosa, vai e escreve para o seu irmão mais novo, dizendo todos os cuidados que ele tinha que ter na sociedade de Paris. Então, Luís, pai de Santa Teresinha, queria ser celibatário, volta de Paris, mora numa casa que era uma espécie de torre. Nós estamos aqui não na cidade de Lisieux, mas na cidade que era a cidade deles, Alençon. E em Alençon ele tinha uma espécie de torre onde ele morava, ele rezava e vivia como monge e relojoeiro ao mesmo tempo. Ele já estava com 35 anos de idade e não tinha nenhum plano de se casar. E eu paro aqui a narrativa e começo a narrar a vida de Zélia. Maria Azélia, Marie Azélie, conhecida como Zélia, que nasceu com o sobrenome de Guérin, aportuguesando. Pois bem, Zélia era uma menina, tinha 2 irmãos, uma irmã mais velha, que foi ser religiosa, um irmão mais novo, o Isidoro, e ela também pensava em ser religiosa, e se apresentou como religiosa, como candidata a ser religiosa, nas Filhas da Caridade, de São Vicente de Paula. Ela, no entanto, foi barrada, foi rejeitada pela madre, porque ela tinha o pulmão fraco e tinha umas dores de cabeça estranhas. Vejam os caminhos de Deus. Um casal santo, um casal que vai ser canonizado no próximo dia 18 de outubro, os 2 foram rejeitados para a vida religiosa. Eu sei que tem muita gente que quando tenta entrar no seminário ou tenta entrar na vida religiosa e é barrado, vê nisso uma tragédia. Mas nessa tragédia, depois o casal de santos viu a mão de Deus, a mão providencial de Deus, que não queria que eles fossem religiosos, mas que eles dessem 9 filhos para Deus, para povoar o céu. E Santa Zélia diz isso com clareza nas suas cartas. Ela diz: Deus não nos quis religiosos, porque Ele nos colocou neste mundo para gerar eleitos para o céu. Vejam, é importante que você saiba disso. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade com uma mentalidade contrária à vida. Um casal tem um filho. Quando tem o segundo filho, a família inteira já começa a pressionar e a dizer: parou, né? Agora chega. 2 já tá bom, né? Por quê? Porque filho dá trabalho. Como que você vai conseguir pagar plano de saúde para muitos filhos? Como que você vai conseguir pagar escola particular para muitos filhos? Como que você vai conseguir sustentar um padrão de vida materialmente elevado se você tiver muitos filhos? Só que você tem que entender o seguinte, meus irmãos. Vocês têm que entender o seguinte: um casal cristão não tem filhos numerosos por causa deste mundo. Um casal cristão tem filhos numerosos porque sabe que está gerando filhos para o céu. A nossa finalidade é povoar o
céu, essa mentalidade de que o importante é o padrão de vida aqui na terra, esse argumento vale para quem é materialista. Para quem é materialista e só tem esse mundo, e só tem a vida aqui, e só tem a felicidade aqui, porque depois da morte não tem nada, então essa lógica funciona. Funciona, claro, porque se você só tem a felicidade aqui, vamos então reduzir o número de filhos aqui, porque aí você tem um padrão de vida mais elevado. Mas nós que acreditamos no céu, o que é que você vai dizer para Deus? Não é para mim que você vai responder. Você vai responder para Deus. O que é que você vai dizer para Deus quando você chegar lá no céu e Ele apresentar para você os tronos vazios, as cadeiras vazias que Deus reservou para os seus filhos que nunca nasceram e nunca verão a glória de Deus? Você proibiu o seu filho de existir e de ir ver a glória de Deus no céu. Por quê? Porque você queria um micro-ondas, um carro 0 quilômetro, uma antena parabólica, você queria ter um padrão de vida elevado, você queria materialismo. Pergunte a qualquer pessoa da face da terra: o que é melhor? Nascer e viver uma vida modesta, uma vida sem luxo, uma vida simples, de um pobre, de quem tem a pobreza espiritual de que fala o Evangelho, e depois ir para o céu? O que é que você prefere? Viver uma vida modesta e depois ir para o céu, celebrar a glória de Deus? Ou você prefere, plano B, nunca existir e nunca ver a glória de Deus? Vejam, eu sei que eu estou falando isso e muitos de vocês estão abismados porque nunca ouviram uma pregação desse jeito. Vocês nunca ouviram um padre dizendo: é bom ter muitos filhos. Mas eu vou dizer isso, e digo isto, porque esta é a doutrina da igreja. É isto que está na encíclica do bem-aventurado Papa Paulo VI e nas encíclicas e documentos da tradição da igreja ao longo dos séculos. Nós somos felizes de ter filhos numerosos, porque um casal católico quer povoar o céu. Quer povoar o céu. Nós estamos nesse mundo preparando o nosso céu. Se você nunca ouviu isso, bem-vindo à Igreja Católica. É assim que nós pensamos, porque nós cremos no céu, e nós cremos que depois desta vida tem uma glória esperando por nós, e uma felicidade que os olhos jamais contemplaram, que nenhuma imaginação humana pode pensar. Meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ficar tão surpresos com a felicidade, com a alegria que é o céu, que você vai dizer assim: nossa, se eu soubesse que era bom assim, tinha vindo antes. Porque o céu é muito, muito, muito mais do que você pode imaginar. Agora, o problema é que nós estamos numa sociedade materialista que não acredita no céu e que desesperada, sim, porque a nossa sociedade é desesperada, procura a felicidade aqui na terra e não encontra. O casal
Luiz e Zélia são um exemplo de casal que acreditam na felicidade do céu. Mas deixa eu continuar contando a vida deles, para você então entender a felicidade dos dois. Pois bem, ele queria ser celibatário aos 35 anos de idade. Ela já tinha 27 anos, tinha tentado a vida religiosa e não conseguiu. Ela então se convenceu que o caminho dela era se casar. Mas ela pedia a Nossa Senhora e pedia a Deus que lhe preparasse o homem, o José dos seus sonhos, o homem com o qual ela iria ter numerosos filhos e preparar e levar os seus filhos para o céu. Um belo dia, os dois se encontram, por acaso. Nós sabemos que não existe acaso, existe a providência divina. Os dois se encontram por acaso na ponte Saint-Léonard, na cidade de Alençon. E naquela ponte, os dois se encontram, acontece aquele olhar, olho no olho, que se encantam um com o outro. E ela, que tinha esse dom de ouvir a palavra de Deus no seu coração, ela, quando o encontrou, ouviu no seu coração: este é o homem que eu preparei para você. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Depois de dar cabeçadas vocacionais, finalmente encontrar o caminho de Deus. Ele levou um pouquinho de tempo para se acostumar com a ideia, mas ele viu que era realmente a vontade de Deus e os dois se casaram. E o dia em que nós celebramos esse casal de santos é o dia do casamento deles. A igreja marcou como festa dos dois, a festa dos bem-aventurados Luiz e Zélia, é o dia 12 de julho, quando eles se casaram. Eles se casaram à meia-noite, então pode se celebrar tanto no dia 13 como no dia 12. Casaram à meia-noite porque é uma forma maravilhosa de se casar e não precisar dar festa. Se casaram, não fizeram festa, simplesmente foram à igreja, fizeram o casamento e foram embora para casa. Pois bem, agora vem uma parte muito bonita da história. Zélia, que tinha 27 anos, não fazia ideia de como é que nasciam os bebês. Para nós, isso pode parecer espantoso. É porque a nossa sociedade é muito devassa, é muito corrompida com o sexo. Mas nas famílias cristãs, onde as crianças eram preservadas na castidade e eram protegidas no ambiente de pureza, era muito comum essa realidade. E Zélia não fazia ideia do que fosse o sexo. Quando Luiz, Luiz tinha um sonho, que era de se casar, mas se manter na castidade do celibato, ou seja, o casamento josefino, o casamento que São José tinha com Nossa Senhora, um casamento sem sexo. Esse era o sonho dele. Quando Luiz foi conversar sobre essas coisas com a sua esposa, e ela ficou chocada sem saber o que dizer. Meu Deus, é assim? Não é? Então, os dois resolveram viver o celibato. E viveram durante 10 meses, casados, ambos virgens, sem consumar o matrimônio, porque queriam oferecer a sua virgindade a Deus. Era o sonho dela,
na infância, de querer ser religiosa. Era o sonho dele, de ser celibatário. Então os dois queriam se manter no celibato, queriam se manter na virgindade. 10 meses depois, eles tinham um confessor muito bom. O confessor conseguiu convencê-los: parem com isso, cumpram o dever de vocês. O dever de vocês é povoar o céu, é levar, entregar a Deus filhos e filhas que glorifiquem, que sejam a glória de Deus no céu. E então, 10 meses depois, eles resolveram que estavam decididos: vamos ter filhos numerosos. E de fato tiveram filhos numerosos, tiveram 9 filhos. 9 filhos. E não foi por acaso, e não foi porque inadvertidamente, né? Eles não tiveram 9 filhos porque, como a piadinha que a gente conta hoje em dia, eles não tiveram 9 filhos porque não tinham televisão, não é? Eles tiveram 9 filhos porque queriam filhos numerosos, desejavam filhos numerosos. Quando ela estava já no 4º filho, ela dizia, claramente nas cartas está escrito isso, que Deus, na sua providência, me conceda ter mais 5 ou 6 filhos. Era a vontade do casal. Por quê? Porque eram abertos à vida, acreditavam na vida, olhavam para uma criança como um dom maravilhoso de Deus e não como um estorvo. Mas como é que eles se mantinham? Como é que eles iam sustentar 9 filhos? Pois bem, os dois, cada um tinha a sua pequena empresa. O Luiz era relojoeiro e ele tinha em casa, no andar de baixo de casa, tinha a sua pequena relojoaria, onde ele também vendia algumas joias e tinha o seu pequeno comércio. Já Zélia tinha uma pequena empresa onde ela fabricava e vendia as rendas famosas, as rendas de Alençon. Vejam só, ele era relojoeiro e ela era rendeira. A mãe de Santa Teresinha era mulher rendeira. Ela era rendeira, mas era um comércio, não é? Razoavelmente lucrativo, porque as rendas de Alençon são rendas muito difíceis, são rendas muito trabalhosas. Então ela tinha, não é, uma espécie de empresa onde ela contratava umas 4, 5 mulheres dotadas, onde elas faziam o trabalho. As rendas de Alençon são feitas mais ou menos um pedacinho de 10 a 15 centímetros. E ela então ficava com o trabalho mais delicado, que era de fazer a emendar esses vários pedaços para que fizesse uma coisa maior, que era o mais delicado, o mais, digamos assim, difícil de fazer. Agora imaginem o que é você manter uma empresa, ter 9 filhos, com crianças correndo pela casa, crianças chorando, e ainda ter uma vida de santidade. Os vizinhos, quando ouviam a porta do casal se abrir de manhã com as chaves girando, que estavam na cama, sabiam que o santo casal Martin estava indo à missa e que eles podiam dormir ainda um pouco mais. Eles iam à missa todos os dias às 5:30 da manhã.
5:30 da manhã era o horário da missa, que eles iam todos os dias. Mesmo que não pudessem comungar, porque naquela época era difícil comungar, você precisava ter a permissão do seu confessor. Então eles comungavam com frequência, umas 3 ou 4 vezes por semana. Quando Zélia ficou doente de câncer e suportava todas aquelas dores e os trabalhos da empresa e as crianças, etc., perguntaram a Maria, a sua primeira filha, filha primogênita, como é que sua mãe tem tanta resignação e tanta força para aguentar a cruz da vida que ela tem. Maria respondeu com toda clareza: é que ela comunga frequentemente. Essa era a força, a Eucaristia, o pão dos fortes. O pão dos fortes. No meio disso tudo, a empresa de Zélia começou a ser mais lucrativa do que a empresa do Luiz. E dando um passo ousado para a época, o que é que eles fizeram? O Luiz fechou a sua empresa e começou a trabalhar na empresa da mulher. Então ela era o sustento da casa e o marido colaborava fazendo as vendas, porque antes ela terceirizava as vendas, ela fazia a produção e entregava as vendas para outros. Dali para frente, Luiz começou a fazer viagens para vender aquelas rendas. Ele ia a Paris, ele ia a outros lugares de trem, para então pegar as encomendas, não é? Entregar encomendas e pegar outras encomendas, e assim foi sendo sustentada a família Martin com uma empresa familiar, onde a grande empresária era a mulher. Num passo, digamos assim, bastante ousado para a época. Que beleza saber disso, não é? E ver a harmonia dos dois e como os dois se amavam. Não pensem que era um casal assim, um monge e uma monja que faziam sexo e não sentiam nada um pelo outro. Não. A gente vê nas cartas, quando o Luiz tinha que se ausentar para fazer negócios, ela escrevia para ele: desde que você partiu, eu me sinto como um peixe fora d'água. Longe de você, eu não consigo viver. Essas declarações de amor, essas provas de que um realmente amava o outro com todo o coração, são abundantes nas cartas de um para o outro. Não pensemos aqui que eram 2 monges resignados com a cruz e que ela era simplesmente uma parideira. Nada disso. Havia ali verdadeiro amor, e um amor tão maravilhoso, porque era um amor coroado com o amor por Deus. Os dois se amavam em Cristo. Os dois se amavam porque viam um no outro o Cristo que eles deveriam amar. Se queriam bem e se queriam com um afeto maravilhoso. Se desejavam a companhia um do outro. E que golpe terrível foi para a família quando então Zélia chegou em casa com o diagnóstico do câncer. Ela chegou em casa e contou bem detalhadamente tudo o que aconteceu no médico. O médico tinha sugerido para ela a cirurgia. E ela, como mulher bem informada, ela disse: doutor, no estágio em que está a minha doença, essa cirurgia só vai servir para adiantar a minha morte.
o médico disse para ela: a senhora sabe mais do que eu. É verdade. E essa receita que o Senhor passou para mim, esse remédio aqui, para que vai servir? O médico, vendo que ela era uma mulher inteligente, que estava com toda a coragem enfrentando aquela doença, vendo que não conseguia enrolar a sua paciente, disse: olha, eu receito isso daqui simplesmente para enrolar os pacientes, para que eles não saiam daqui de mãos vazias e tenham algum remedinho para tomar, porque a maior parte dos pacientes quer alguma coisa. Eles ficam indignados de eu mandá-los para casa para morrer, porque não tem o que fazer mais. Compreendem bem que nós estamos aqui no ano de 1877, não é? Ou seja, a medicina naquela época não tinha mesmo o que fazer com o câncer, não é? Se podia remediar muita coisa, mas... Pois bem, ela volta para casa e conta com toda transparência o seu estado clínico. Podemos imaginar o sofrimento que foi para todos, principalmente para as três mais velhas, Maria, Paulina e Leoni, que já eram adolescentezinhas e entendiam perfeitamente o que é que significava um câncer. Imaginem a dor que transpassou o coração do pai Luiz ao saber daquilo. Mas ela, não é, sem ilusões, começou a entregar a sua vida e os seus sofrimentos a Deus, para que Deus fosse servido naquilo que fosse melhor. Fizeram ainda uma peregrinação a Lourdes, o santuário de Lourdes, para pedir a Nossa Senhora a graça da cura, se fosse vontade de Deus. Mas Deus tinha outro caminho para Zélia, e então ela morreu, não é? E morreu aos 45 anos de idade. Terezinha, a essa altura, tinha 4 aninhos. Era uma pequena menina de 4 aninhos. E já se via a santidade na menina. Quando Zélia estava grávida de Terezinha, e estava grávida já com câncer de mama, Zélia cantava na gravidez. E ela conta, numa de suas cartas, ela diz assim: olha, eu vou contar para você, porque você acredita em mim. Se eu contar para outras pessoas, ninguém vai acreditar. É a minha 9ª gravidez. Eu sempre cantei para os meus filhos na minha barriga cantigas de ninar, músicas religiosas de Nossa Senhora, mas eu sinto que esta é diferente. Quando eu canto, ela também canta na minha barriga. Como que ela sabia isso? Isso aí é somente a percepção de uma mãe. Mas ela sentia que a criança cantava com ela, que a criança reagia dentro dela com a alegria de poder cantar. Era Santa Terezinha. Era Santa Terezinha no ventre da mãe. Quando Terezinha nasce, novamente acontece o drama da doença. Terezinha, ainda bebê, começa a dar sinais de que ficou doente e que vai morrer como seus irmãozinhos morreram. Ela então entrega Terezinha para a ama de leite que deveria amamentá-la, vai para o andar de cima, se ajoelha e reza a São José, pedindo que a sua filhinha seja poupada. É evidente que Terezinha já estava batizada. Terezinha nasceu no dia 2 de janeiro e foi batizada no dia 4 de janeiro, 2 dias depois. Os bons pais cristãos
como o índice de mortalidade infantil era muito grande naquela época, se apressavam, não é, de levar o filho para batizar o quanto antes, Pois bem, Teresinha então mamou, começou a mamar, ficaram alegres de ver que ela reagiu, começou a mamar, e ela mamou tanto, mamou durante 1 hora, de repente, fechou os olhos e parecia ter morrido. Começaram a procurar sinais de vida, respiração, parecia morta. Todos começaram a chorar, achando que Teresinha estava morta. Alguns minutos depois, Teresinha começa a sorrir, reage, e então, depois vai ser toda a história de Teresinha. O que nos interessa é o relacionamento de Teresinha com os seus pais, porque nós estamos contando a vida dos pais. Um belo dia, a mãe, que havia catequizado a sua pequena filhinha, de 3 para 4 anos de idade, e tinha dito para ela: minha filha, a grande felicidade que nós esperamos é a felicidade do céu. E mamãe, um dia vai para o céu. Papai, um dia vai para o céu. E você também vai para o céu um dia. E Teresinha perguntou: mas o que é que precisa para ir para o Theo, né? Para ir para o Theo. Ela disse: o que precisa para ir para o Theo é morrer. Então Teresinha começa a rezar e diz: oh Deus, que minha mamãe morra logo, para ela poder ir para o céu. Oração simples e ingênua de uma criança que acredita na felicidade do céu. Teresinha foi logo repreendida pelas pessoas que estavam ao redor. Que é isso, menina? Isso não se pede, isso não se diz. Ela não estava entendendo. Mas como? Me disseram que é tão bom ir para o céu, então que mamãe morra logo. Porque eu amo muito mamãe. Bom, o fato é que realmente, não por causa desta oração, mas porque já estava nos desígnios de Deus e ela já estava doente, Zélia faleceu. E no dia do falecimento, no dia do enterro, do sepultamento de Zélia, que morreu no dia 28 de agosto de 1877, Teresinha então escolhe como sua mãe adotiva Paulina, a segunda mais velha. E ela então começa a viver na sua família, até que começa então o martírio do pai Luís. Em que consistiu o martírio de Luís? Ele já havia entregue para Deus 4 filhos que tinham morrido. Já tinha entregue para Deus a sua mulher, que tinha morrido. Agora chegou a hora de ele ver partir as suas filhas, uma por uma, para a vida religiosa. Ele não foi chamado à vida religiosa, mas as suas 5 filhas sobreviventes foram religiosas. 4 carmelitas e uma visitandina, a congregação fundada por São Francisco de Sales. Congregação, inclusive, a qual pertencia a tia materna que tinha sido religiosa. Pois bem, primeiro veio a vez de Paulina, a segunda mais velha. Depois veio Maria. Quando finalmente Teresinha, que tinha vivido uma experiência espiritual no Natal do ano em que ela completou 13 anos de idade, é o que ela chama de sua conversão, ela se converteu aos 13 anos de idade. Teresinha, então, decide no Natal ser carmelita também. Só que ela escondeu isso do pai, porque ela precisava amadurecer a ideia. 6 meses depois,
no dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes. Quando ela tinha de 14 para 15 anos de idade, no dia 13 de maio, o pai dela estava rezando sozinho no jardim. Só para vocês entenderem, o Luiz Martin, ele era muito amigo da natureza. Ele inclusive gostava muito de pescar. Os amigos dele colocaram um apelido nele de Martim Pescador, que é um passarinho, né? Martim Pescador, porque o sobrenome dele era Martim, né? Então era Martin Pêcheur, o Martim Pescador. E ele gostava de pescar, gostava da natureza. No dia de Pentecostes, de tarde, na hora de vésperas, ele estava lá no jardim, rezando, com as mãos juntas, olhando para a natureza e rezando para Deus. Teresinha, que havia pedido o dia inteiro o Espírito Santo a Nossa Senhora e aos apóstolos, que ela recebesse o Espírito Santo para conseguir apresentar ao seu pai a sua vocação religiosa. Teresinha chegou para ele, já com os olhos lacrimejando. Ele disse: o que é que há com a minha pequena rainha, a minha rainhazinha? E ela então conta para ele que sente a vocação para o Carmelo, para ser carmelita, como as suas duas outras irmãs que já tinham entrado. Luiz olha para ela e diz: filha, acho que é muito cedo para você decidir isso. Você só tem 14 anos. Ela então defendeu a sua causa com tanta sabedoria que o pai, então, ao ouvir o que ela disse, simplesmente disse assim: vamos então agradecer a Deus que está me honrando com o sacrifício de mais uma filha que eu irei entregar a Ele. E assim foi a santidade desse homem. E as filhas compararam o seu pai com Abraão. Luiz Martim era o Abraão dos tempos modernos. Por quê? Porque ele havia entregue o seu Isaque, não uma vez, 5 vezes. Depois a Leonie entra para as Clarissas, sem refletir muito. Depois ela, por causa de saúde, ela não aguenta a vida de penitência das Clarissas e sai, mas decide então ser visitandina. Entra na visitação de Caen. Lá, também por causa da saúde, ela tem que sair mais uma vez. Mas o nosso São Luís Martin diz: olha, eu estou vendo que a Leônia vai terminar voltando para as visitandinas, porque ela tem realmente vocação, é só a saúde que está atrapalhando. Aliás, abre parênteses, de todas as irmãs, além de Teresinha, Leônia é a única que está em processo de beatificação. É a serva de Deus, né? Serva de Deus, Leônia. Pois bem, quando ele vê que suas filhas todas vão ficar religiosas, ele olha para a sua querida Celina, a única que ficou fora, que era boa desenhista, boa fotógrafa. Ele disse: bom, eu vou mandar você estudar em Paris. Então Celina revela para ele: papai, eu estou cuidando do senhor porque o senhor está doente, mas eu já estou me preparando porque eu também quero ir para o Carmelo. Esse homem que entregou tudo, que deu tudo para Deus, quando a sua última filha decide que vai também ser carmelita, a única palavra que ele diz é a seguinte: glória a Deus,
por ter me honrado e ter pedido tudo. Glória a Deus, porque Deus me pediu tudo. A alegria de entregar tudo para Deus. Você vê que os pais eram santos mesmo. Não eram santos porque Santa Teresinha era santa, eram santos porque eles eram santos. Que doença que tinha o Luiz nessa altura do campeonato? Ele teve um derrame cerebral que começou a ter uma espécie de paralisia. Ele teve uma paralisia de um dos lados, estava com dificuldade, se recuperando, teve derrames. Mas um dia, quando ele já estava com esse derrame se recuperando, ele mesmo contou para suas filhas, no locutório do Carmelo, dizendo assim: eu fui à igreja de Nossa Senhora em Alençon, onde eu costumava, era a nossa terra natal, a terra natal de vocês, das meninas, né? E eu disse a Nossa Senhora lá em Alençon: eu não posso morrer sem dar a Deus muito mais. Vejam, ele já tinha dado tudo. Já tinha dado os 9 filhos e a esposa. Ele diz: eu quero dar a Deus muito mais. E pedi a Nossa Senhora que me recebesse como holocausto de amor. Dali para frente, a sua doença agrava. Se agrava ainda mais, causando nele um sofrimento maior. E ele não somente teve esses derrames cerebrais, mas teve também algum problema no cérebro que se coloca como sendo arteriosclerose. O diagnóstico não é que seja muito fácil. O fato é que ele começou a ter problemas mentais e foi internado num sanatório para doentes mentais. Diante desta coisa toda, as pessoas começaram a cochichar e a dizer que Luiz Martim estava doente mental, tinha enlouquecido por causa de Teresinha. Por quê? Porque a Leônia estava em casa ainda, Celina estava em casa ainda. Ele sabia que as duas iam um dia entrar na vida religiosa, mas a sua rainha, a filha preferida do seu coração, a sua pequena rainha, a caçula, né, da família, era Teresinha. E porque Teresinha decidiu entrar no Carmelo, a culpa era dela. Ela devia sair do Carmelo, que o pai iria melhorar. Santa Teresinha diz: quando eu ressuscitar no céu, as chagas mais gloriosas que eu irei exibir serão as chagas da doença do meu pai. Toda a humilhação, todo o sofrimento interior de ser provada na sua vocação, de ser tentada na sua vocação, de deixar a sua vocação verdadeira por causa do seu pai querido que estava sofrendo. E no entanto ela permaneceu firme, e hoje nós temos Santa Teresinha. Vejam, depois Luiz finalmente morre 4 anos antes de Teresinha morrer, não é? E hoje no céu nós temos uma família radiante, uma família de santos. Uma família de santos que se santificaram no santo sacramento do matrimônio. Meus queridos, eu contei esta vida desse casal
para que nós enxerguemos que eles não eram santos apesar de serem casados. Eles eram santos porque foi o casamento que os santificou. Foi o matrimônio que os santificou. É muito importante que a gente enxergue isso. Porque o matrimônio é o caminho de santificação de 99% dos cristãos. É o caminho normal, é o caminho natural, né? Porque Jesus, Ele pegou o casamento e o elevou ao nível extraordinário. Vejam, o que é o casamento sem Jesus? Quando o casamento é vivido sem Jesus, o pecado original toma conta. Ciúmes, possessividade, intrigas, agressões, infelicidade, depressão. Mas Jesus pegou essa instituição que por causa do pecado original é tão atacada pelo demônio, e ele levou o matrimônio ao nível de sacramento, de tal forma que, com a graça do sacramento do matrimônio, a mulher pode se aproximar do seu marido como se aproximaria do Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque São Paulo nos diz na carta aos Efésios que o mistério da união entre um homem e a mulher é o mistério da união de Cristo com a igreja. Quando você se aproxima da sua mulher, do seu esposo, você deve se aproximar assim. Como é que você se comporta quando está na fila da comunhão para receber Jesus? Você vai com raiva? Você vai com cobranças? Você vai resmungando? Você vai xingando? Não, é impensável. Como é que você entra na sua casa? Quando você abrir a porta da sua casa, abra a porta da sua casa como você abriria a porta do sacrário. Você vai para se encontrar com Jesus. Jesus na sua esposa, Jesus no seu marido, é Jesus no santo matrimônio. Se você começar a amá-los assim, você será santo. É assim, meus irmãos. É assim que acontece a santidade pelo matrimônio. É assim que nós nos entregamos a Deus pelo santo matrimônio. Se aproxime com doação total. Se aproxime na entrega. E então você vai ver que Jesus vai dar ao seu casamento um vinho novo, do mesmo jeito que Ele deu ao casamento de Caná. Quando as pessoas se casam com um vinho velho, o vinho do amor meramente humano. Mas só com o passar do tempo, acaba esse vinho do amor meramente humano. O sentimento desaparece. É a hora de você rezar, é a hora de você pedir. A oração é a água que você vai colocando nas talhas e vai enchendo essas talhas com água, para que Jesus transforme essa água num vinho novo, num amor por Deus. Então se aproxime do seu marido, se aproxime da sua esposa, como você se aproximaria de Jesus, como fazia o casal Martim, Santa Zélia, São Luís. Veja na sua família o Cristo que você vai servir e amar, e então desaparecerá toda miséria, porque a cruz da família se transformará em ressurreição, porque você vai agradecer cada sofrimento, dizendo: Jesus, que alegria, que felicidade de poder sofrer por você, Jesus. Que alegria de poder amar você, Jesus, na minha família, de amar e nunca desistir de amar, porque é assim que nós precisamos nos comportar, é assim que nós precisamos ser, e assim a família, o matrimônio, será um caminho de santidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.